Caríssimos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso bloco de resolução de questões. Nós vamos trabalhar aqui 3 questões em cada bloco, com o intuito de trazer o que pode ser cobrado na prova de vocês nesse 27º exame da ordem. Então a gente vai entrar nessa viagem agora da aprovação de vocês. Eu tenho certeza que eu vou receber inúmeras mensagens de aprovação na semana que vem. E detalhe, queridos, eu gostaria até de deixar aqui, mas eu não apresentei ainda, né? Meu nome é Ramiro House, professor de processo de trabalho, e nós vamos trabalhar junto aqui uma série de tópicos que nós acreditamos verdadeiramente que serão cobrados na sua prova. Tranquilos? Então vamos começar aqui, queridos. Vamos começar na nossa primeira questão, que é inclusive uma questão que já foi cobrada pela FGV. Seguinte: Pedro, estivador, logo trabalhador avulso. E é bem legal vocês lembrarem que estivador é o trabalhador avulso. Pedro, estivador, logo trabalhador avulso, está insatisfeito com os repasses que lhe são feitos pelos trabalhos no Porto de Tubarão. Pretende ajuizar a ação em face do operador portuário e do órgão gestor de mão de obra, OGMO. Como advogado de Pedro, indique a justiça competente para o processamento e julgamento da demanda a ser proposta. Letra A. Justiça Comum Federal, dado que o avulso não tem vínculo de emprego com os réus e a matéria portuária é de âmbito nacional. B. Justiça do Trabalho. C. Justiça Comum Estadual, pela ausência de reclamação de relação empregatícia, sendo o avulso espécie de trabalhador autônomo. Ou D. Poderá optar pela Justiça Comum Estadual ou Justiça do Trabalho, caso pretenda o reconhecimento do vínculo empregatício. Queridos, vamos lá. Olha só, o que a gente consegue extrair dessa questão? Primeiro tópico, o que ela pergunta é competência material. Competência material, ela é traduzida naquilo de onde que eu vou ajuizar a ação. E aqui nós temos 2 competências importantes para a prova de vocês. A primeira competência é a competência material e a segunda é a competência territorial. Nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. O que é interessante vocês saberem? Quando se tratar de relação de trabalho, em regra, a competência vai ser de onde? Justiça do Trabalho. Então, esse exercício fala de um caso de um trabalhador avulso que pretende entrar com uma ação. Independente dele reconhecer vínculo empregatício ou não, a competência vai ser da Justiça do Trabalho, artigo 114 da Constituição. Vamos dar uma olhada aqui no seguinte detalhe. Olhem só, queridos. O artigo 114 da Constituição... Opa, vamos voltar aqui, colocar a caneta. O artigo 114 da Constituição, ele nos traz a competência material. E o que eu quero que vocês lembrem nesse momento, que a competência material falou de relação de trabalho, em regra, a competência é da Justiça do Trabalho. O que isso quer dizer, caríssimos? Isso quer dizer o seguinte: relação de trabalhador avulso, trabalhador autônomo, trabalhador eventual, estagiário, relação de emprego, evidentemente, trabalho cooperado, quaisquer prestações de serviços caracterizados como relação de trabalho, em regra, serão ajuizadas perante a Justiça do Trabalho, que é como esse caso aqui do trabalhador avulso. Lembrem que estivador ou chapa também são denominados de trabalho avulso, e o trabalho avulso é na Justiça do Trabalho, o trabalhador autônomo é na Justiça do Trabalho, estágio, cooperado, eventual, relação de emprego, tudo isso a Justiça do Trabalho abarcou essa competência material com a Emenda Constitucional 45. Só que também pode ser cobrado de vocês algumas exceções em que há prestação de serviço, mas não é competência da Justiça do Trabalho. E em relação a essas exceções, eu quero destacar 3 principais exceções que podem cair na prova de vocês que não serão competência da Justiça do Trabalho. Vamos lá. Primeira exceção. Não vai haver essa regra que nós acabamos de estudar quando se tratar de honorários do profissional liberal. Professor, como assim? Seguinte, vocês vão pegar a carteirinha da OAB de vocês muito em breve. E aí, isso não é praga não, gente, isso é só um comentário. Aí vocês vão firmar um contrato, é só um exemplo. Vocês vão firmar um contrato de honorários contratuais pela prestação de determinado serviço. Seu cliente deu calote. Seu cliente caloteiro não lhes pagou. Houve uma prestação de serviço, você foi contratado e entrou com a ação, ou seja, entrou com a ação, ou fez a consultoria jurídica, enfim, mas você foi contratado e prestou um serviço jurídico àquele cliente que não lhe pagou. Quando você for ajuizar a ação para cobrar aquele contrato, muito provavelmente uma ação de execução, porque vai ter 2 testemunhas, eu tenho certeza, vocês são advogados, vão colocar 2 testemunhas. Quando vocês forem fazer essa cobrança, essa execução acerca daquele contrato, vocês executarão perante a justiça comum. Ou seja, quando se tratar de honorários dos profissionais liberais, justiça comum. Tranquilos? Voltando aqui, outra exceção que é muito importante vocês saberem, em relação aos servidores estatutários.
Os servidores estatutários, aqueles que trabalham para administração direta, autarquias e fundações públicas, a competência para julgar uma determinada demanda de um servidor estatutário é da Justiça Comum. Eles são regidos por um estatuto próprio. Por exemplo, o servidor público civil da União, Lei 8.112. A competência para reclamar quaisquer questões relacionadas ao Estatuto da União, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, é da Justiça Comum, não abarca a Justiça do Trabalho. E aqui um detalhe, gente. Tomem cuidado, vocês já tiveram assistir a aula de Direito Administrativo da excelente Blasucci, sensacional professora. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: quando for empregado público, ou seja, que foi contratado por uma pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista em regra, a ação vai ser ajuizada perante a Justiça do Trabalho, porque o empregado público ele tem vínculo seletista, ok? Ele não é regido por um estatuto, o vínculo dele é um vínculo seletista. Quando for servidor público estatutário, Justiça Comum. E aí, o STF em 2017 fez uma exceção assim bem estranha, que eu também sugeriria que vocês guardassem. Empregado público, a regra, Justiça do Trabalho. Servidor estatutário, Justiça Comum. O que o STF fez foi o seguinte: quando se tratar de greve do empregado público da administração direta, autárquica ou fundacional, será Justiça Comum. Como assim, professor? Olha só, explicação rápida. Houve um período em que havia o regime jurídico misto, ali entre 98 e 2007, havia um regime jurídico misto. O que isso quer dizer? Que a administração pública podia optar se contratava empregado público ou estatutário. Hoje já não funciona assim. Desde 2007, nós já temos que administração pública direta, autárquica fundacional, estatutário. Empresa pública, sociedade de economia mista, empregado público. Tranquilos. Mas houve um período que a administração escolhia. E aí, em relação aos empregados públicos que trabalham para a administração direta, perdão, para a administração direta, que trabalharam nesse período que era permitido o regime jurídico misto, quando eles forem entrar em greve, vai ser Justiça Comum. É uma exceção do empregado público. Empregado público, eu quero que vocês gravem que a regra é a Justiça do Trabalho. A exceção que nós temos é quando for greve de empregado público da administração direta, autárquica ou fundacional. Uma decisão do STF. Tranquilos? Vamos voltar aqui para a nossa terceira exceção. Mas olha, queridos, as principais exceções são essas que nós estamos pautando aqui. Honorários profissional liberal, servidores estatutários e previdência complementar. Previdência complementar. Ou seja, vamos lá. Eu, Ramiro, trabalho num banco. Esse banco tem um plano de previdência complementar. Eu estou preocupado porque eu sou da geração que não vai aposentar. Essa geração nós estamos com sérios problemas em relação ao futuro da aposentadoria. E aí eu vou contratar um plano de previdência complementar do próprio banco que eu sou empregado. Nesse caso, se eu quiser discutir alguma coisa em relação à complementação dos proventos, discussão relacionada ao contrato de previdência complementar, quaisquer discussões relacionadas a essa previdência complementar, vai ser de competência da Justiça Comum. Por quê? Porque eu não estou discutindo a minha relação de trabalho com o banco. Eu sou empregado do banco, se eu for discutir a relação de trabalho, a minha prestação de serviço, Justiça do Trabalho. Mas nesse caso, quando eu contratei um plano de previdência complementar, eu estou atuando muito mais como um consumidor do que como um trabalhador. Portanto, a competência vai ser da Justiça Comum. Vamos voltar aqui para o exercício para a gente matá-lo então. Queridos, nós falamos de um caso aqui de trabalhador avulso. Vai ser Justiça Comum Federal? Não, porque a gente não está discutindo em relação à questão do avulso ter ou não vínculo de emprego. Não é só vínculo empregatício que é Justiça do Trabalho. A competência nossa vai ser da Justiça do Trabalho, letra B. Também não seria Justiça Comum Estadual, porque não precisa ter relação de emprego para ser do Justiça do Trabalho. E tampouco o empregado puder optar entre as duas situações. Tranquilos? Ratificando aqui, competência material, artigo 114 da Constituição Federal, relação de trabalho, dano moral em virtude da relação de trabalho, dano material em virtude da relação de trabalho, multa do Ministério do Trabalho, emprego, Ministério do Trabalho e Previdência Social, enquanto ele ainda existe, multa do Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, sindicato, greve de trabalhadores da iniciativa privada, Justiça do Trabalho, empregado, trabalhador avulso, autônomo, eventual, Justiça do Trabalho, ou seja, a regra é que há uma prestação de serviço, Justiça do Trabalho. Detalhe, a Justiça do Trabalho também ela é competente para executar, inclusive de ofício, ou seja, mesmo que não haja requerimento do INSS, as contribuições sociais pertinentes aos valores de condenação e acordo. Valores de condenação que ela proferia ou acordo que ela homologar. Não é de todas as contribuições sociais de uma relação de emprego, mas apenas aquelas pertinentes aos valores de acordo ou valores de condenações. Tranquilos? Aproveitando o ensejo que nós falamos aqui de competência, uma última dica.
A competência material está lá no artigo 114 da Constituição. Vou até trocar a cor da caneta para a gente agilizar isso aqui. Uma segunda dica. Competência territorial. Artigo 651 da CLT. Caríssimos, o que é isso? Quando a gente pensa em competência material, é o seguinte, eu trabalho num determinado lugar. Onde que eu vou ajuizar a ação? Justiça do Trabalho. Beleza, eu moro em Goiânia. Em qual área da Justiça do Trabalho eu vou ajuizar? Em Goiânia. Ou seja, competência material, eu vou pensar acerca do objeto da ação. Competência territorial acerca da localidade. E a nossa competência territorial está lá no artigo 651 da CLT. Tranquilo isso, gente? Regra, local da prestação de serviço. Regra, local da prestação de serviço. Nós temos exceções? Temos, nós temos algumas exceções. Como, por exemplo, o empregado, viajante ou agente comercial, ele vai ajuizar a ação no local onde a empresa tem sede e a ela o empregado esteja afiliado. Professor, essa empresa não tem sede em lugar nenhum, é uma empresa itinerante, um circo itinerante que vai junto com o empregado. Nesse caso, domicílio do reclamante, né, domicílio do autor, ou local mais próximo. Uma segunda exceção que pode ser cobrada de vocês. Quando o empregado ele é contratado em uma determinada localidade e a prestação de serviço ao empregador é em outra localidade, o empregado tem a possibilidade de escolher o local da contratação ou o local da prestação de serviço. Por exemplo, eu, Ramiro, estou dando aula aqui em Goiânia. Daí uma empresa de São Paulo verifica e fala, nossa, gordinho bacana, gostei dele. Vem a Goiânia e a gente faz o contrato em Goiânia. Só que eu vou trabalhar em São Paulo, o empregador presta os serviços fora. Nesse caso, eu posso optar local da prestação de serviço, São Paulo, ou local da contratação, Goiânia. Tranquilos? Beleza, então vamos para a nossa próxima questão aqui. Rita é engenheira e trabalhou na empresa... Aliás, melhor, caríssimos, eu quero dar duas dicas para vocês. Isso é dica de prova, prof não se apresentou direito, mas prof já passou em vários concursos de TRT, ele optou pela advocacia, não foram todos, evidente que eu fui nomeado, mas prof fez vida de carreira de concurseiro por um bom tempo. Quando eu passei na FGV, eu sei que a carcaça não lhes transparece isso, mas já era FGV quando eu passei na OAB, tá? Não era a época da outra banca, não era a época do CESP, não foi há tanto tempo que eu passei. E uma dica de concurso, gente. Uma dica, essa questão que nós vamos fazer a leitura, ela é muito grande. Eu sempre sugiro que quando nós tivermos questões grandes, leiam a frase final, né, acerca da frase final da sua questão e as assertivas. Por quê? Porque a partir daí vocês já sabem o que estão procurando. A questão ela tem um monte de informação que às vezes não são úteis para nós. E numa prova de 80 questões em 5 horas, a verdade é que nós vamos chegar a um dado momento que o cansaço, a fadiga, ela vai bater. Se não tiver treino, então ela bate muito mais forte. A gente vai chegar com o cérebro já estuprado aqui. Então uma dica é fazer estratégias para que você possa solucionar essas questões de uma maneira mais eficaz. Vamos testar isso aqui, olha só. A questão é bem grande. Vamos começar com base na jurisprudência consolidada do TST acerca de postulação em causa própria. Assinar a afirmativa correta. O recurso deve ser conhecido e provido. B. O recurso não deveria ser endereçado ao STF em razão da alegada violação constitucional. C. Não cabe mais recurso do julgado. E D. O recurso deveria ter seu segmento negado por irregularidade de representação. Notem o seguinte, nós vamos fazer a leitura agora. Mas o que você já percebeu aí de casa? Que a gente está procurando jus postulante em recurso. Como assim, professor? Bom, ele fala acerca do entendimento do TST sobre a postulação em causa própria, princípio do jus postulante, e as assertivas são todas de recurso. Então, o que eu estou procurando aqui é jus postulante em recurso. Qualquer outra informação ela é totalmente desnecessária para a resolução do nosso exercício. Vamos ler a assertiva inteira agora. Olhem só. Rita é engenheira e trabalhou na empresa Construtores Limitados por 3 anos. Ao ser dispensada, ajuizou a ação trabalhista em face de sua empregadora. Como tinha experiência na área de recursos humanos, de empregos anteriores, decidiu ela própria fazer sua defesa jurídica, não buscando, portanto, assistência de advogado ou sindicato. Elaborou a petição inicial, compareceu à audiência e formulou as perguntas para as testemunhas e a parte ré. Caríssimos, olhem só. Como eu comentei com vocês, era jus postulante, não era? O que ele falou? Que a Rita entrou com ação em causa própria. Jus postulante em sede de recurso. Tudo que nós lemos até agora, descartável. A gente quer saber se pode postular em causa própria na área do recursal, no momento da fase recursal. Se ela entrou sozinha, se ela trabalhou quantos anos, isso aí pouco importa. Então você já começa a eliminar uma série de informações que seriam inúteis para a resolução do seu exercício. Tranquilos? Voltando. Ao término da instrução, o juiz prolatou a sentença de improcedência do petitório, a qual Rita, inconformada, interpôs recurso ordinário, que teve provimento negado, sendo mantida a sentença de primeiro grau. Ainda inconformada,
notem o seguinte, ela já recorreu uma vez, aqui já é o segundo recurso. Ainda inconformada, adotando o mesmo sistema, entendendo ter havido violação literal do dispositivo constitucional, tanto na sentença de primeiro grau como no acórdão, Rita, da mesma forma, desacompanhada de advogado, interpõe um competente recurso de revista ao TST. Já fala até qual recurso ela entrou. Com base na jurisprudência consolidada, acerca da postulação em causa própria, assinar a afirmativa correta. Letra A. O recurso deve ser conhecido e provido? Não, caríssimos, não deve ser conhecido e provido. Por quê? Porque para recorrer ao TST eu preciso de advogado. Prof, mas o exercício falou que ela recorreu para o TRT sem advogado. Pode isso? Pode. Eu só não posso recorrer pro TST sem advogado. Mas eu entrar com uma ação sem representação de advogado e recorrer perante o TRT, tranquilos. Beleza? Então, eu posso atuar no Jus Postulandi sem advogado até o TRT. Para o TST eu já não posso. Dando sequência. O recurso deveria ser endereçado ao STF em razão da violação constitucional. Não. O recurso de revista, para que a gente possa entrar, ele tem a questão da violação constitucional, mas ele não é para o STF. O recurso de revista é sempre para o TST. Voltando. Não cabe mais recurso do julgado. Também não, porque tinha violação constitucional. D. O recurso deverá ter seguimento negado por irregularidade de representação. Certíssimo, gente. Nós comentamos que para poder recorrer ao TST eu preciso de advogado. Vamos aprofundar no Jus Postulante? Porque vocês estão fazendo uma prova para serem advogados, uma prova para obter a licença para exercer a advocacia. Nesse caso, evidente que o Jus Postulante ele é muito cobrado pela FGV. Essa é só um modelo de questão da FGV, mas tem vários. Se vocês procurarem as provas anteriores, vocês vão encontrar várias situações em que o Jus Postulante foi cobrado. E o prof tem uma dica brega, vocês vão acostumar com as dicas brega do prof, mas ele tem uma dica brega para vocês responder essas questões pertinentes ao Jus Postulante. Seguinte, Jus Postulante, a gente até deu passar. O que é o Jus Postulante? É a possibilidade que as partes têm, empregado e empregador, de entrar em juízo sem representação de advogado. Um detalhe, caríssimos, o Jus Postulandi, ele é só para relação de emprego. Ele não cabe nas demais relações de trabalho. Trabalhador avulso, autônomo, trabalhador eventual, cooperado, não pode utilizar o Jus Postulandi, é apenas para as relações de emprego. Aquelas que são caracterizadas com o nosso chope, né, com erro de português, no lugar do C, vocês trocam por S. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. São 5 requisitos para essa relação de emprego. Vocês veem isso muito bem em direito do trabalho. Detalhe, alguns também trazem a alteridade, tá? Alteridade e os riscos de atividade econômica são do empregador. Beleza. Voltando ao nosso Jus Postulandi. Jus Postulandi é apenas nas relações de emprego. Ok. Professor, em quaisquer relações de emprego eu posso entrar? Não. Nós temos 5 exceções e essas 5 o prof criou um mnemônico brega para ajudá-los. Vamos lá, vamos fazer a leitura desse mnemônico. Lembre que o Jus Postulandi... Vou até trocar a cor da caneta para esses casos, né? Não, e o não é porque não pode, não é cabível, são as exceções. O Jus Postulandi não pode amar a ex. Lembrem o seguinte, que o Jus Postulandi é coração peludo igual o prof. Ele não pode amar a ex. Aliás, você que está aí stalkeando sua ex, pare, ou seu ex, pare. Ninguém tem que amar o ex. Ex bom é ex no passado. Não vou falar nem baixaria aqui. Tranquilos? Mas lembrem disso para a gente lembrar na hora da prova. O Jus Postulandi não pode amar a ex. E ou seja, nesses casos do não, são as situações em que, mesmo sendo relação de emprego, não cabe Jus Postulandi. E quem é a nossa ex aqui? Vamos lá, vamos destrinchar. O Jus Postulandi, quando eu falei para vocês que ele não pode amar a ex, vamos estabelecer quem que é a ex. Ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar, recursos ao TST. Caríssimos, e é recurso só para o TST. Para o TRT eu posso recorrer sem advogado. Acordo extrajudicial. Detalhe, aqui é a súmula 425 do TST, que era a nossa pergunta, entendimento relacionado à jurisprudência do TST. O acordo extrajudicial ele veio com a reforma. No caso de acordo extrajudicial, eu quero que vocês tomem cuidado, porque nós temos que ter, nesse caso, 2 advogados. Obrigatoriamente 2 advogados.
um para o empregado e um para o empregador. Não pode ser advogado em comum para ambos. Não pode ser advogado em comum para ambos. Então, vamos lá. Olha só, eu quero muito que vocês gravem esse mnemônico, porque ele ajuda a responder uma série de exercícios. Então, vamos cristalizar isso aqui. Lembre que o jus postulante ele não pode amar a ex. Em quem que é a nossa ex? Ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar. Professor, não existe mais ação cautelar. Eu sei, caríssimos, é uma tutela cautelar. Mas aí vocês lembram da tutela cautelar quando vocês lembrarem da ação cautelar. E a súmula 425 ela ainda não foi revisada. Ela continua com o termo de ação cautelar, malgrado não a exista mais. Tranquilos? Recursos ao TST e acordo extrajudicial. Acompanhando aqui na tela, gente, para vocês gravarem. Nesses 5 casos, eu obrigatoriamente vou ter que ser representado por advogado. Dois detalhes importantes. Recursos ao TST. Quer dizer que recurso para o TRT eu não preciso de advogado. E o segundo detalhe, a ação para homologação de acordo extrajudicial, ela tem que ter 2 advogados. Obrigatoriamente 2 advogados. Um para o empregado e um para o empregador. Não pode se tratar de advogado em comum. Gravem esse mnemônico, queridos. Repitam ele umas 4 vezes, que eu tenho certeza que irá ajudá-los na sua aprovação. Combinado? Vamos para a nossa última questão desse bloco. Essa questão vai cair. Obrigatoriamente ela vai cair. É muito comum ser cobrado honorários pela FGV. A FGV tem um verdadeiro tesão em relação a honorários. E aqui, gente, desde a reforma, nós não tivemos questão nem de honorários de sucumbência, nem de honorários periciais. E honorários periciais, que a gente também vai resolver ao longo dessa aula, os honorários periciais ou de sucumbência, o prof acredita muito que vai cair um dos dois, se não cair os dois. Então eu separei uma questão que a gente vai ler item por item para fazer toda uma revisão do artigo disposto em relação aos honorários de sucumbência. Bora. Olha só. A respeito dos honorários de sucumbência no processo de trabalho introduzidos pela lei número 13.467, considere. 1. Serão devidos honorários de sucumbência ao advogado, ainda que autor em causa própria. Certíssimo. No limite mínimo de 5% e máximo de 15%. Correto também. Sempre calculado sobre o proveito econômico? Errado, gente. Vamos lá. 2 dicas. Eu quero que vocês não caiam nesses pegas. A FGV pode cobrar que honorários é de 10% a 20%, porque é assim no processo civil. Na CLT, na consolidação das leis de trabalho, nosso processo de trabalho é assim? Não. Infelizmente, os nossos honorários trabalhistas, eles são menores, eles são de 5% a 15%. E não é sempre pelo proveito econômico, é de 5% a 15% sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico ou sobre o valor da causa. Combinado? Uma dica para vocês não esquecerem, vocês já assistiram a aula do nosso professor Gustavo Reck. Olha para a cara aqui do Ramiro. Quem vocês acham que tem mais cara de pobre? Querido professor Gustavo Reck ou aqui Ramiro, o gordinho que vos fala? Isso foi uma vontade do aluno. Sacanagem, mas ajuda vocês a lembrar. Olha só, olha a diferença do professor quando ele ganha os honorários de 10% a 20% aqui no terno, tudo arrumado, e o honorário de advogado trabalhista. 5% a 15%, hashtag chateado, evidentemente com erro de português, claro, para que vocês gravem. Só lembrar da minha cara de pobre que vocês vão lembrar que meu honorário é menor, ok? Tranquilos? Vamos voltar lá para o nosso exercício. Então a 1 ela está errada. 2. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria, bem como recompensação. Certíssimo. Fazenda pública e sindicato também paga honorários. 3. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre honorários. Certíssimo, caríssimo. Mas até aqui a questão está muito correta, porque é vedado a compensação de honorários. Prof, o que é compensação entre honorários? Vamos supor que eu devo R$2.000 para o advogado do nosso amigo Joel aqui. E o Joel deve R$2.000 para o meu advogado numa ação. O juiz não pode falar, bom, já que ambas as partes devem uma à outra, cada um que arque com os honorários dos seus advogados. Ele não pode fazer isso, ele não pode compensar os honorários, porque o que eu devo para o advogado do Joel, não para o Joel. E o que o Joel deve, ele deve para o meu advogado, não para mim. Então o juiz não pode compensar um dinheiro de terceiro. Tranquilos? Beleza. Dando sequência, salvo se o reclamante for beneficiário da justiça gratuita, hipótese em que veda a condenação a esse título. Pessoal, tomem muito cuidado com isso aqui. Em relação ao, em relação ao beneficiário da justiça gratuita, o que eu preciso que vocês tenham atenção? Professor, beneficiário da justiça gratuita paga honorários? Paga. Paga honorários de sucumbência. Mas como? Com os valores obtidos em juízo, ainda que em outro processo. Por exemplo, se eu entrei com uma ação e a ação gerou a condenação do Joel em R$10.000 para me pagar, só que eu tinha pedido 20. Quer dizer que eu vou ter que pagar para o advogado Joel 5% a 15% sobre o valor do proveito econômico que ele trouxe ao Joel.
eu não ganhei 10 mil reais na ação, vamos supor que o juiz fixou em R$ 1.000 os honorários. Em vez de eu pegar os 10 mil, eu vou pegar 9 e 1.000 já vai ser direcionado ao advogado Joel. Tranquilos? Então, o beneficiário de justiça gratuita, ele paga o honorário de sucumbência com os valores obtidos em juízo, ainda que em outro processo, ainda que não fosse naquele mesmo processo. Tá, beleza, prof. E se não obteve valor em juízo? Pode acontecer de eu entrar com uma ação e todos os pedidos serem procedentes. Nesse caso, em que não houve obtenção de valores em juízo, o pagamento ficará em condição suspensiva por 2 anos. Caríssimos, são 2 anos de pagamento de condição suspensiva. 2 anos para você começar a stalkear aquela parte e ver se ela conseguiu dinheiro quando vocês forem advogados muito em breve, nossos colegas de profissão. Combinado? Beleza, então, passando para a próxima. Item 3, errado, porque o beneficiário de justiça gratuita ele também paga com os valores obtidos em juízo, ainda que em outro processo. Item 4. Na fixação dos honorários de sucumbência, o juiz analisará, dentre outros critérios para seu arbitramento, o zelo profissional e o trabalho realizado pelo mesmo processo. Certíssimo, gente, certíssimo. Portanto, a nossa resposta, a nossa assertiva correta, seria que a 1 e 4, resposta letra D. Façam essa leitura, essa releitura desses dispositivos acerca dos honorários de sucumbência, porque isso vai lhes trazer um provável acerto na prova. Combinado? Pessoal, a gente vai encerrando esse bloco aqui. Nós trouxemos, jus postulante, honorário de sucumbência e competência no justiça do trabalho. 3 temas fortíssimos para a prova de vocês. Eu aguardo vocês daqui a pouco. Um beijo.